Hoje nós vamos conversar a respeito do leite, do alimento chamado leite. O leite que está tão presente na nossa alimentação de forma geral, é consumido desde a infância até mesmo a idade adulta, e há toda uma polêmica em torno do leite. Há aqueles que defendem o consumo do leite, consideram que é essencial, que é rico em cálcio, que o idoso deve consumir leite, que a criança deve consumir leite, que é importante para o crescimento ósseo, para o desenvolvimento da criança. E há aqueles que consideram que o leite é inflamatório, que o leite é ruim. E nós vamos estar desvendando aqui a respeito do leite, desvendando pontos, tudo isso com base científica. Tem muitos artigos, tem muito trabalho científico tratando acerca do leite. Esse é o tema de hoje. Meu nome é Márcio Passos, sou médico, trabalho com a medicina integrativa e o objetivo do canal, o meu propósito de vida é estar trazendo conhecimento a vocês dos mais variados temas, todos ligados à saúde, ligados à qualidade de vida, ligados ao bem-estar. Se você ainda não me segue aqui no canal, aproveita e me segue. Se gostar do vídeo, curta, compartilhe, que você vai estar ajudando outras pessoas. O leite é um alimento funcional, um alimento que tem um grande impacto na sociedade, tem todo um valor social, tem todo um valor financeiro também na sociedade, é muito utilizado e é muito defendido, assim como também é muito criticado. Ao final do vídeo eu vou estar expondo a minha opinião a respeito do leite. Por enquanto eu vou destacar os principais pontos positivos, os principais pontos negativos. A gente vai estar avaliando isso ao longo do vídeo, ao longo dessa pequena aula. Pois bem, então o leite de fato ele é um alimento funcional, um alimento muito importante, um alimento que, melhor dizendo, não é que ele é muito importante, ele tem aspectos importantes, ele tem alguns itens importantes que isoladamente são essenciais à saúde, são essenciais à qualidade de vida, mas que no conjunto não é bem assim. Então é isso que a gente vai estar conversando. Mas é considerado um alimento funcional, é um alimento rico em cálcio, de fato ele é um alimento rico em cálcio, mas é importante destacar que o leite não é o único alimento rico em cálcio. Então aqueles médicos, principalmente geriatras, que orientam o consumo de leite para repor o cálcio, principalmente em pacientes na terceira idade, principalmente mulheres na menopausa, que acabam tendo um risco muito maior de osteopenia, de osteoporose, tem que entender que o leite não é o único alimento rico em cálcio. De fato, ele é rico em cálcio, mas é importante entender que existem outros alimentos, na verdade todos os alimentos têm cálcio, então isso também é importante destacar. Todos os alimentos, as carnes, as verduras, os legumes, têm cálcio em sua composição, mas o leite é sim um alimento rico em cálcio. Outro ponto importante é que ele é rico em proteínas de alto valor biológico. O que significa isso? São proteínas que serão absorvidas, que de fato serão absorvidas e que consequentemente trarão benefícios à formação do sistema imunológico, as proteínas que têm uma função estrutural e são importantes. Quais são as principais proteínas que a gente encontra no leite? Basicamente a caseína e a proteína do soro do leite. A caseína correspondendo a basicamente 80% e a proteína do soro do leite correspondendo a basicamente 20% da composição do leite. Qual o detalhe que eu quero deixar já quero frisar aqui? A caseína. A caseína ela é extremamente inflamatória. Então, por exemplo, ela é uma proteína considerada uma proteína de alto valor biológico, mas é uma proteína inflamatória e que pode demorar até 12 horas para ser absorvida. Então a digestão da caseína é muito lenta. Então, embora a gente consiga absorver a caseína, mas é gerado todo um processo inflamatório ligado à caseína. Isso pode piorar, inclusive, o sistema imunológico. Depois eu vou gravar um vídeo falando sobre a desbiose intestinal. A caseína é considerada um alimento, uma proteína de alto peso molecular. Isso acaba aumentando a permeabilidade intestinal, prejudica a absorção ao nível do trato intestinal, facilitando a entrada de patógenos, facilitando a entrada de vírus na circulação sanguínea, na medida que dificulta essa absorção ao nível intestinal. Isso por conta do alto peso molecular, além de toda a liberação de radicais inflamatórios, além de toda a liberação de citocinas inflamatórias decorrentes da resposta do nosso sistema imunológico ao consumo de caseína. Então a caseína ela é muito inflamatória. E por que eu estou destacando bastante a caseína? Porque a gente escuta muito falar da lactose. Então vou até colocar aqui, aqui embaixo, a lactose. O que é a lactose, doutor? Bom, a lactose, a letra não é muito boa, mas a lactose. A lactose é o açúcar do leite. O açúcar do leite que é inflamatório.
inflamatório, como quem já está me acompanhando aqui no canal sabe que eu não recomendo o consumo de açúcar de modo geral, em pequeníssimas quantidades, por todo o processo inflamatório que o açúcar com excesso de carboidrato gera. A lactose, ela depende de uma enzima que é a lactase. A lactase é a enzima que digere, que destrói, que hidrolisa, melhor dizendo, essa lactose, que quebra essa lactose. Pacientes que têm uma deficiência da enzima lactase acabam tendo sintomas como diarreia, náusea, sintomas gastrointestinais decorrentes de um quadro de intolerância à lactose. E muitas vezes o problema do leite é apenas ligado à lactose. Muitas vezes o paciente é tratado, tudo que demoniza o leite, muitas vezes é ligado apenas à lactose. E o paciente é orientado a consumir o leite sem lactose, que não existe na verdade. 100% sem lactose não existe. E o paciente é orientado a consumir um leite sem lactose, achando que dessa forma ele não terá os malefícios causados pelo processo inflamatório a partir do consumo de leite. E esquece que mesmo que ele consuma um leite sem lactose, ele vai acabar consumindo um leite rico em caseína. Então toda essa alteração da permeabilidade intestinal, toda essa alteração inflamatória, levando a um comprometimento do sistema imunológico, levando à liberação de radicais inflamatórios causados pelo consumo da caseína, não será nem um pouco afetado pelo fato de estar consumindo um leite sem lactose, porque esse leite sem lactose vai ter caseína. Então, o que seria o leite sem lactose? O leite sem lactose seria um leite normal, a priori normal, acrescido artificialmente da enzima lactase. Então, você acrescenta a enzima lactase de modo que ela procure quebrar o máximo possível de lactose presente naquele leite. Mas não tem como afirmar 100% que toda a lactose foi quebrada. Então é possível que o paciente que tem uma intolerância à lactose consuma esse leite, mesmo ele sendo zero lactose, e ele tem algum sintoma gastrointestinal. E aí nesse caso por duas razões. Porque primeiro que pode ter ainda um pouco de lactose, pode ser que aquela lactase não tenha digerido toda a lactose presente naquele leite, e a depender do grau de intolerância que o paciente tenha, mesmo que ele consuma um pouco, ele vai ter sintoma gastrointestinal, como eu acabei de falar, diarreia, náuseas e tal. E o segundo ponto é que tem a caseína, que é extremamente inflamatória. Então uma queixa que eu acabo recebendo bastante no consultório é desbiose intestinal. Paciente que tem náuseas, paciente que toda vez que come se sente mal, se sente empanzinado, se sente desconfortável, paciente com crise de enxaqueca recorrentes. E um dos meus pilares, já antecipando então o veredito final, é o consumo de leite. Então, o consumo de leite, ele é inflamatório. Consumir muito leite, seja pela caseína principalmente, mas também pelo excesso de lactose, vai gerar um processo inflamatório. Um processo inflamatório muitas vezes discreto, processo inflamatório muitas vezes microscópico. Então muitas vezes o paciente está consumindo leite e ele sente leve desconforto, muitas vezes desconfortos tão leves que o paciente até esquece que está sentindo. O paciente, quando ele é questionado, apenas quando ele é de fato questionado é que ele relata que aumenta um pouco de gases, que ele relata um pouco de aumento de distensão, mas quando é perguntado apenas de forma geral, o paciente nem lembra. Por que ele nem lembra? Porque ele já faz parte do dia a dia dele. Ele está tão acostumado com aquele sintoma que ele não sente. Então é importante deixar claro que dentro da minha avaliação, o leite é inflamatório para todos. Então, já colocando aqui o veredito, eu considero que o leite ele é ruim para a saúde. Então, é polêmico o tema. Vou esmiuçar ainda mais o tema, mas já considero ele não saudável pela alta concentração de caseína, ok? A caseína que, como eu falei, é inflamatória, e também pela lactose, mas principalmente pela caseína, que vai levar a todo um desarranjo gastrointestinal, prejudicando a absorção, podendo levar, inclusive, a alterações do sistema imunológico. É comum, inclusive, pacientes com otite de repetição, pacientes com sinusite de repetição, pacientes com doenças respiratórias, terem um alto consumo de leite. Na medida que corta o leite, o paciente começa a ter uma melhora do seu sistema imunológico. Então, já fica até o desafio para você que está me assistindo. Se você toma muito leite, consome muito leite, e entenda que quando eu falo de leite, é leite e derivados.
Então não é apenas o leite, é o leite e derivados. Eu consumo muito queijo, eu consumo muito iogurte, eu consumo muito leite propriamente dito, eu não tomo café sem leite, eu estou consumindo leite sempre. Entenda que isso, você pode estar tendo um comprometimento do seu sistema imunológico e que caso você tenha dores de cabeça frequentes, caso você tenha sintomas gastrointestinais frequentes, oriento que você suspenda o leite e pode deixar aqui nos comentários como foi a sua resposta ao ter suspendido o leite. Pode fazer o teste. Em uma semana suspendendo o leite, você já começa a sentir algum benefício, porque o leite ele é inflamatório. Por isso que, inclusive, no meu protocolo, sempre que o paciente muitas vezes o paciente vem para mim para perder peso. O paciente nem relata uma queixa gastrointestinal. Mesmo o paciente querendo perder peso, eu oriento cortar o leite pelo processo inflamatório que ele gera. Outro ponto importante, e aí já falando bem no caso, seria no caso o triptofano. Então eu não poderia deixar de falar do triptofano. Como eu falei, o leite ele tem pontos positivos. Alguns pontos são positivos, mas que quando a gente avalia o conjunto, a gente tem que colocar numa balança. O que é melhor? O que pesa mais nessa balança? São os pontos positivos ou os pontos negativos? Então, um ponto importante do leite são esses aminoácidos importantes para o sistema imunológico. Lisina, inclusive, é muito importante para o tratamento da herpes. Então, paciente, por exemplo, meu que sofre com herpes de repetição, tem crise de repetição, eu suplemento lisina. Então, a gente pode, inclusive, suplementar a lisina como manipulada, a gente pode obter a lisina a partir de outros alimentos. Não necessariamente a gente precisa obter lisina a partir do leite. Assim como eu falei que todo alimento tem cálcio. Todo alimento. Em menores ou em maiores proporções, mas terá cálcio. Então é importante entender que a gente não precisa do leite para obter cálcio, da mesma forma como a gente não precisa do leite também para obter a lisina. A gente pode suplementar, é o que eu prescrevo bastante no meu consultório, principalmente para aqueles pacientes que sofrem com herpes de repetição, pacientes que têm aquelas crises de herpes recorrentes, pacientes com herpes zoster também. Eu acabo também prescrevendo bastante a lisina, lembrando que nem a herpes, né? A herpes zoster tem cura, mas a gente consegue controlar de modo que o paciente consiga passar muito tempo sem ter crise. E o triptofano, então deixar até grifado aqui, marcado o triptofano. O triptofano é um aminoácido muito importante como precursor da serotonina e também da melatonina. Então a serotonina, vou colocar aqui, a serotonina, que é um neurotransmissor, tem ação a nível cerebral e ele está muito ligado à sensação de prazer. Então, essa inclusive é a base de muitos medicamentos psiquiátricos, ou seja, aumentar a concentração de serotonina a partir do medicamento pela sensação de prazer que ela causa. Então, quando você acaba consumindo muito leite, você também tem sensação de prazer. E aí também é um ponto importante que vale a pena a gente destacar. Você tem sensação de prazer pela própria serotonina, que você vai obter a partir do triptofano, que é um produto do leite, presente no leite, como também da lactose. Então quem já está me acompanhando aqui em outros vídeos sabe que eu já comentei que todo carboidrato, e lembrando que a lactose é um carboidrato, é um açúcar, ele vai ter ação a nível cerebral na medida em que ele é degradado em galactose e glicose. A glicose vai ter ação a nível cerebral, e isso vai gerar uma sensação de prazer pela liberação de dopamina. Então, o paciente que acaba consumindo muito leite e muitos derivados, ele acaba muitas vezes ficando viciado. E a palavra é essa. Pode parecer duro, pode parecer que eu estou exagerando um pouco, mas não. Eu tenho pacientes com crises de abstinência pelo consumo de leite, o paciente acordando de madrugada para tomar leite, porque ele está tão dependente quimicamente do leite, seja pela lactose, seja pelo triptofano, seja por vários fatores que acabam sendo envolvidos, o paciente acaba tendo essa dependência. Então entenda que o leite ele de fato pode criar uma dependência química, tanto pelo efeito da serotonina quanto pelo efeito da lactose, na medida em que há esse aumento da produção de dopamina a nível cerebral. Outro ponto importante que eu quero também destacar aqui é a fonte do leite. Então, a gente falou aqui bastante de aspectos nutricionais presentes no leite, mas é importante a gente destacar também aqui qual é a fonte do leite. Então, a maior parte do leite que a gente consome, ele vem leite industrializado. Então, esses leites em caixas. Então, tem toda uma indústria envolvida nessa produção do leite. O que acontece com essa indústria? Para que tenha a produção do leite, o leite, na verdade, a
A vaca, no caso, para que ela consiga produzir leite, ela tem que estar constantemente prenha. Ela tem que estar buscando sempre. Ela tem que estar prenha. Prenha significa dizer que está desenvolvendo a produção de leite. E para que a indústria consiga fazer isso, ela injeta hormônio. Então entenda que na natureza, de forma natural, a vaca ela vai ficar prenha, ela vai estar preparada para gerar o bezerro de tempos em tempos. Então há todo um período para que isso ocorra. Mas na indústria, pela indústria, isso é manipulado através de hormônios. Então o sangue da vaca prenha ele é muito rico em estrogênio. O sangue da vaca prenha ele é muito rico em estrogênio, que acaba também passando para o leite materno. Então, além dessas propriedades presentes no leite, como eu falei, da caseína que está presente em todo o leite, além da lactose que está presente em todo o leite, essas propriedades que eu estou colocando aqui são propriedades gerais, ou seja, a vaquinha criada no interior, na roça, sem nenhum tipo de aditivo químico, criada a pasto, criada da forma mais natural possível, ela continuará sendo inflamatória por tudo isso que eu falei nessa primeira etapa, porque ela vai ter a caseína da mesma forma, ela vai ter a lactose da mesma forma. Mas aquele leite industrializado, ele é ainda pior. Por que ele é muito pior? Porque ele vai ter um aumento da concentração de estrogênio. Para que então, porque é importante entender isso, é importante que todos tenhamos clareza quanto a isso, o objetivo da indústria é ganhar dinheiro. Essa é a realidade. A indústria ela quer que a vaca produza o máximo de leite possível pelo máximo de tempo possível, para que ela consiga utilizar o hormônio, e esse hormônio, que é o estrogênio, acaba aumentando e estando em maior concentração também no leite. Na medida que você tem um aumento da concentração de estrogênio no leite que você consome, você também acaba absorvendo isso. Isso pode aumentar, inclusive, o risco de câncer de mama. O câncer de mama, por exemplo, está ligado ao aumento do estradiol, que seria o estrogênio e das estronas. Então, é importante destacar que o câncer de mama, vou até colocar aqui para ficar melhor para vocês, o excesso de estradiol aumenta o risco de câncer de mama. Aumenta o risco de câncer de mama. Então, é um outro aspecto que eu também quero destacar. Pois bem, pessoal, então resumindo, o leite ele é inflamatório, mesmo o leite obtido da fazenda natural, sem uso de conservantes, sem uso de nenhum tipo de produto químico, obtido da forma mais natural possível, ele é inflamatório. O leite ele só é recomendado para o bezerro durante o período de amamentação do bezerro. O bezerro ele não fica tomando leite a vida inteira, ele toma por aquele período e pronto. O nosso leite, a gente não deve tomar o leite de vaca, a gente só deve tomar o leite materno até os 6 meses, a priori, no máximo até 2 anos, mas até 6 meses como amamentação exclusiva e pronto. Eu particularmente não recomendo o consumo do leite aos meus pacientes, e agora também estou colocando aqui a minha opinião, aqui também no YouTube para todos que estão me assistindo, por todas essas razões que eu falei, pela caseína que piora a desbiose intestinal. Então, se você que está me assistindo sofre com dores de cabeça, já sofre com sintomas gastrointestinais, sofre com diarreia, sofre com constipação, a barriga distendida, empachada, dores de cabeça, crises de infecções respiratórias de repetição, a caseína, o leite de modo geral, mas principalmente pelo efeito da caseína, ele vai ter um efeito contribuindo para todos esses sintomas, para todas essas queixas. Então recomendo que suspenda o consumo do leite. O leite ele não é essencial, nem pelo cálcio, como eu falei, a gente obtém cálcio a partir de outras fontes, nem pelo triptofano, nem pela lisina, por nada disso. O nosso corpo não necessita de leite. Nosso corpo não necessita de leite. Foi esse o tema de hoje. Se você não me segue, aproveita e me segue. Se gostou do vídeo, compartilha. Até o próximo vídeo. Tchau!